Fala galera! Fala galera! Flávio Freud do canal Freud Explica para mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho acerca dos espumantes. Bom, roda a vinheta aí. Antes, entretanto, queria fazer um pedido. Quem gostou do vídeo, faz um favor, dá um joinha pra gente, curte aqui, ó, comenta, compartilha, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades e todos os vídeos que tanto eu e o Freud estamos fazendo. Bom, nós vamos conversar hoje um pouquinho acerca da figura dos espumantes. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que os espumantes, eles são uma bebida de origem francesa, mas que se popularizaram no mundo e, de certo modo, o Brasil tem se despontado como um dos maiores países produtores da melhor qualidade de espumante no mundo. Isso aí, moçada! O espumante brasileiro está desbancando muito país tradicional em razão da sua qualidade. O Brasil tem basicamente dois grandes polos de espumantes. A região das Serras Gaúchas, lá embaixo, e também a região do Vale do São Francisco, logo abaixo aqui do estado da Bahia e norte de Minas. Bom, a primeira noção que a gente tem sobre a figura dos espumantes, ela vem de uma declaração de um monge beneditino francês chamado Pierre de Dom-Perignon. Por isso mesmo, um dos espumantes mais caros e mais antigos, e talvez o mais antigo do mundo, seja exatamente o espumante da vinícola Dom-Perignon. Esse monge beneditino criou, diz a lenda, por um erro. Na realidade foi um erro de cálculo que surgiu o espumante. Entretanto, quando Dom-Perignon abriu a garrafa e bebeu pela primeira vez aquele seu produto maravilhoso, ele disse: "Estou bebendo das estrelas". O espumante é um vinho especial e por isso mesmo ele tem uma característica diferente dos outros vinhos. O espumante é um vinho de dupla fermentação. O que eu quero dizer com isso? O espumante ele é um vinho, num primeiro momento, normal. Eu posso ter um espumante feito de vinho branco ou tenho um espumante vindo de um vinho rosé. Sobre vinhos brancos e vinhos rosés, aguardem galera, tá chegando um novo vídeo sobre esse assunto já já. Bom, o que acontece com a figura do espumante então? Eu tenho um vinho que passou por uma fermentação e se transformou propriamente em um vinho branco ou um vinho rosé. E logo depois ele vai ser submetido a uma segunda fermentação. Essa segunda fermentação ela pode ser feita por três modos diferentes. E os modos vão produzir modificações na qualidade, agregando exatamente ao produto final uma maior complexidade, mais cheiro, mais sabor, mais delícia, ou menor complexidade, menos cheiro e, consequentemente, menor custo para sua produção. Bom, o que eu quero dizer? O primeiro modo de produzir um espumante é exatamente conhecido como modo champenoise, ou também conhecido como modo tradicional. O espumante feito pelo modo champenoise, classicamente, é o espumante feito em champanhe. Bom, muita gente acha que champanhe e espumante são sinônimos. Na verdade, Freud, não são não. Champanhe, na realidade, é uma espécie de espumante. O modo champenoise significa que a segunda fermentação, exatamente aquele produto daquele vinho, será acrescido de leveduras que vão ser depositadas no fundo dessa garrafa e que vão permitir aqui a produção de gás carbônico. É exatamente o gás carbônico que produz as bolhas do champanhe, ou como a gente diz, na linguagem do jargão, a perlagem. Essa garrafa ela vai para dentro de um recipiente onde ela vai ser girada 45 graus todo dia para que essas leveduras possam se espalhar e produzir o gás carbônico, as bolinhas, ao longo da garrafa como um todo, deixando-a por igual, homogênea. Um outro método que nós vamos ter é o método chamado de método Charmat. O método Charmat ele é um método mais barato.
Como consequência, ele vai me produzir aqui um espumante de menor complexidade. Quando eu estou falando menor complexidade, eu estou dizendo que ele tem menos cheiro, ele tem menos estrutura na sua boca. Você vai sentir ele não de maneira tão global quanto você vai sentir um espumante pelo método de Champagne Noir. Mas não quer dizer que ele é ruim não, calma lá, meus caros. Segura os haters de plantão, depois desse vinho ser gerado, ele vai passar por uma segunda fermentação com acréscimo de leveduras em um grande tonel de inox. Ou seja, eu vou ter um recipiente gigantesco de inox recebendo litros e litros e litros desse vinho, onde ele vai passar por essa fermentação e ali é que vai surgir exatamente a carbonatação, as borbulhas de gás carbônico. Logo depois, quando essa segunda fermentação ela fica madura, esse vinho vai ser então posto na garrafa. Então percebam, no primeiro caso, o vinho gera vinho, recebe levedura, vai para a garrafa. No segundo caso, ele se transforma em vinho, vai para o tonéis de inox, fica ali um tempo até que as leveduras permitam uma segunda fermentação. Quando ele estiver bem borbulhante, ele vai ser posto na garrafa. Bom, e a gente tem uma terceira e raríssima situação, que é um método misto. Ou seja, eu tenho a produção do champanhe, eu tenho a produção do espumante, através exatamente da carbonatação, da produção das bolhas, ele volta para um tonel de inox, do inox ele volta para a garrafa. Então olha só, ele começa através da formação de um vinho normal, em barricas tradicionais de madeira, ele vai para a garrafa para fermentar, ele volta para o tonel de inox, depois ele volta para a garrafa. Nossa mãe, quanta complicação, né, Freud? É por isso mesmo que pouca gente faz uso desse tipo de método. Bom, como é que eu sirvo um espumante? A gente está acostumado a ver aqueles prêmios de Fórmula 1 ou competição automobilística que o sujeito faz questão de abrir o espumante, jorrando espumante para todo lado, mas isso não é considerado uma regra de etiqueta. A gente não tem que abrir o espumante fazendo com que todo o salão saiba que nós estamos abrindo espumante, a não ser que realmente você esteja brindando para fins cenográficos no Natal ou no Réveillon. Bom, então, basicamente, o meu espumante ele vai ter aqui essa armação conhecida como gaiola, que tem aqui a finalidade de prender a rolha e evitar que essa rolha acidentalmente se solte, uma vez que o espumante ele tem aqui uma grande quantidade de gás carbônico, ele tem uma pressão interna na garrafa muito grande. Então, basicamente, você retira a gaiola e vai girando levemente a rolha, deixando com que a pressão saia. É interessante você colocar aqui o dedo em cima da rolha para evitar algum tipo de acidente. Não raras às vezes a gente vê alguém tomar uma rolhada na cara ou correndo o risco de quebrar algum objeto que esteja próximo. Você gira sentindo a pressão que essa rolha está fazendo. Opa, deu errado, mas tudo bem. Da próxima vez a gente abre com mais sutileza. Bom, você vai pegar uma taça de espumante, normalmente conhecida como taça de flauta. Nós temos algumas taças tradicionalmente mais retrôs, conhecidas como taça Maria Antonieta, que elas têm o bojo mais aberto. Vai ter aqui, ó, a meu lado, uma imagem desse conjunto de taças para vocês. E vocês vão exatamente servir o espumante, inclinando um pouquinho a taça para que deixe o excesso de espuma evaporar. Um bom espumante ele tem aqui essa quantidade de borbulhas de maneira a formar uma espécie de capa isolante. Quanto maior essas borbulhas, melhor é a qualidade do seu espumante. Então, esvaziou um pouquinho a espuma, serve mais um pouquinho, mais ou menos até no máximo 2/3 da taça. Não é necessário mais do que isso. Serviu 2/3 da taça, você vai exatamente entregar para brindar. Mais do que isso, você vai deixar o seu espumante esquentar. Bom, desejo a todos um belo brinde e até o nosso próximo vídeo do Freud Explica. Um grande abraço a todos.